Olá a todos, saudações. O objetivo desta videoaula é apresentar uma aplicação do roteamento IP estático em um cenário do Packet Tracer. Inicialmente, temos que definir o que é o roteamento IP. O cenário é este que nós estamos vendo, onde a empresa XYZ possui o domínio 192.68.10.24, ela tem uma sede no Sudoeste, representada pelo roteador AERC2, e uma filial na Asa Norte, representado pelo roteador AERC1, e estão interligadas por uma rede WAN 200.150.10.240/30. A ideia é montar um roteamento estático de modo que as redes se comuniquem com as funcionalidades mais comuns. Os itens 4. Definição das subredes. 5. Divisão do domínio nas subredes conforme esquema dado. 6. Definição do plano de endereçamento de IPs. E 7. Configuração dos dispositivos já estão considerados prontos e foram feitos de acordo com o que foi visto na videoaula a respeito da aplicação do BLSM em divisão de redes em subredes. Veja que o domínio é o mesmo adotado naquela videoaula e a divisão foi procedida de forma semelhante. E a ideia agora é testar a conectividade com todos os vizinhos. Se nessa fase não tiver sucesso, em todas as tentativas, não avance, verifique que está errado e corrija. E só depois prossiga na configuração do roteamento. Então, testando a conectividade dos elementos vizinhos, verificamos que todos eles estão com sucesso. Portanto, então, o nosso plano de endereçamento IP está correto. Se houvesse algum problema, iríamos verificar os IPs, depois as máscaras e os gateways respectivos. Bom, para tanto, temos que verificar alguns conceitos iniciais. Roteamento é um conjunto de regras que definem como dados originados de uma determinada subrede, como esses dados devem alcançar uma outra. Para que um pacote parta de uma rede e alcance outra, o roteador precisa fazer o direcionamento mesmo, analisar o cabeçalho do pacote e consultar a tabela de roteamento do mesmo. Sempre que um pacote sai de uma rede para outra, o roteador ou o dispositivo equivalente estará por trás desse processo. Então, roteadores, esses dispositivos, são dispositivos próprios ou computadores com uso específico. Isso porque o roteador ele possui uma memória ROM, uma memória RAM e uma memória não volátil RAM e a memória flash, sendo que essas duas últimas atuam como dispositivos de armazenamento. Pode-se utilizar um computador para executar a tarefa do roteador, mas não com a mesma eficiência. Isso ocorre porque os roteadores possuem um processador projetado com instruções específicas para otimizar o processamento de pacotes, com as informações necessárias e tomar decisões de direcionamento, subordinados a um sistema operacional também específico. Assim, os roteadores são mais eficazes que computadores para essa tarefa, embora esses últimos possam ser utilizados, tal como ocorre no nosso dia a dia, particularmente em empresas de menor porte, para visar a redução de investimentos em hardware e redes. A capacidade de processamento e direcionamento de pacotes é um dos fatores que diferencia marcas e modelos de roteadores e deve ser levado em conta justamente com seus recursos de hardware e sistema operacional, no momento da decisão de adquirir um equipamento que atenda os requisitos presentes e futuros do tráfego na rede. Os roteadores wireless, no caso aqui temos eles são muito comuns atualmente em sua grande parte. São produzidos para o mercado small office e home office, ou seja, pequeno escritório, então escritórios domésticos.
E normalmente são combinações de roteador com switch. Portanto, a função básica dos roteadores é direcionar os pacotes com destinos a redes locais e remotas, com diferentes endereços e rede, e encaminhar esse pacote entre a interface de entrada e a interface de saída. Roteadores não direcionam pacotes dentro da mesma subrede ou então da mesma rede. E por essa razão, cada uma das suas interfaces, no mínimo duas, deve ter um endereço válido de host, já que se comporta como gateways da subrede a qual pertencem. Para executar essa tarefa, eles controlam tabelas de roteamento onde são armazenados os caminhos para que os pacotes possam ser enviados a seus destinos finais. Isso ocorre porque o encapsulamento e o desencapsulamento na camada 2 é feito a cada salto, enquanto o processamento de pacote, encapsulamento e desencapsulamento na camada 3 somente é feito para a leitura do endereço IP de destino em busca da melhor rota. Quando um pacote chegar ao dispositivo do destino final, ocorrerá o processamento definitivo na camada 3 do pacote. Ao direcionar o pacote para outro roteador, o novo endereço MAC deste novo quadro será da interface de saída e o MAC de destino será da interface do próximo salto. Ou seja, no próximo roteador, para onde será enviado o pacote que busca chegar ao seu destino final. A tabela de roteamento inclui ainda o endereço da interface de saída para encaminhar o pacote. Uma vez encontrada a correspondência, o roteador encapsula o pacote no quadro, no frame, da camada enlace da interface de saída e envia o pacote para o seu destino. Em muitos casos, o próximo roteador ainda não é o destino final, mas provavelmente conhece um caminho para tanto, podendo essa operação se repetir diversas vezes, como é comum ocorrer na rede mundial. Os roteadores eles podem ter dois tipos de interface. Aquelas conectadas às LANs, que são as Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, ou então fibra ótica, essa Ethernet, Fast Ethernet, 100, Ethernet 10. E as conectadas às WANs, que são as nossas seriais. Ou pode ser por meio de uma rede Frame Relay, ATN. E para que a gente possa acessar esse roteador, utilizamos duas interfaces. Uma das duas interfaces, a auxiliar e a console. Nem sempre o roteador terá uma interface auxiliar, mas sempre disporá de uma interface console. A interface auxiliar é utilizada para conexões remotas visando configurações utilizando o modem com conexão de escada, por exemplo. Já a interface console é empregada para configuração de equipamento. Utiliza-se um cabo rollover conectado a um computador próximo ao roteador, um notebook, no caso do administrador da rede. E para cada par de conexões, utilizamos cabos específicos. Então, no caso, nós temos o cabo direto que interliga dispositivos que trabalham em camadas diferentes. No caso aqui, switch e roteador. Switch trabalha na camada física e de enlace. Roteador trabalha na camada física, enlace e de redes. E temos então aqui um cabo serial que interliga dois roteadores através de uma rede remota. Se esses dois roteadores pertencessem a uma rede local, então essa interligação deverá ser feita através do nosso cabo crossover. Esse aqui é o cabo direto, esse aqui é o cabo crossover. O cabo crossover interliga dispositivos que trabalham em mesma camada. E aqui o serial DCE, Data Communication Equipment. Muito bem. Voltando agora ao problema do roteamento estático, as rotas estáticas são definidas manualmente pelo administrador de redes. Da mesma forma, somente ele poderá alterá-las ou desabilitá-las, diferentemente do roteamento dinâmico.
onde o próprio roteador ele tem comandamento sobre o protocolo. As rotas estáticas são úteis para pequenas topologias, particularmente se tivermos apenas 2 roteadores. No caso aqui nós temos 2 roteadores, mais um terceiro aqui para representar a internet, então é bem conveniente a gente utilizar o roteamento estático aqui. Embora possam ser utilizados juntamente com rotas dinâmicas, o roteamento estático, né, ou mesmo em topologia um pouco mais complexas. Isso vai depender muito do gerente da rede. E algumas premissas são usadas para caracterizarmos as ações dos roteadores. A regra número 1 é que todos os roteadores tomam decisões sozinhos, com base nas informações existentes na sua própria tabela de roteamento. E a regra número 2 diz que o fato de um roteador ter determinadas informações em sua tabela de roteamento não significa que todos os roteadores tenham as mesmas informações. A regra número 3 diz que as informações de roteamento sobre um caminho de uma rede para outra não fornecem informações de roteamento sobre o caminho inverso ou de retorno. Outra rota estática a ser considerada é a rota padrão, aquela que enviará todos os pacotes por uma determinada interface de saída. No caso aqui nós temos os pacotes oriundos aqui das nossas LANs, do nosso cenário da IEC, que poderá ser encaminhado para a internet por meio de uma rota padrão através da nossa serial 0/0. Usamos esse recurso quando nenhuma outra rota na tabela de roteamento corresponder ao endereço IP de destino ou quando um roteador tem somente outro roteador conectado a ele. Portanto, agora que nós temos esse conjunto de conceitos, podemos, então, estamos em condições de fazer a configuração de cada um dos roteadores. Então, podemos aqui verificar nesse roteador. Vamos dar um comando, então, show run. Verificamos aqui que temos as interfaces com os respectivos IPs e mascas atribuídos e só. Não temos aqui o nosso roteamento padrão. Bem, no roteamento estático, a nossa preocupação é com as redes que estão remotas. Então, no caso aqui desse roteador aqui, a IEC1, o que nos interessa são as redes 92.168.30.0 e 92.168.30.128. A gente não vai utilizar aqui, vamos deixar aqui essa rede 200.200.200.30 para o nosso roteamento padrão. Portanto, para o roteador AEC1, as redes diretamente conectadas não interessam. Assim como para o roteador AEC2, as redes diretamente conectadas não interessam, mas interessam as redes LANs 192.168.10.32, a 10.64 e a 96. Então, nesse caso aqui, partindo aqui para o nosso ambiente de configuração do roteador, estamos aqui no ambiente do usuário normal, com o comando enable. Vamos para o ambiente de configuração do usuário privilegiado e com configure terminal, vamos para o ambiente de configuração global. Aqui é que faremos a configuração do roteamento estático. E o comando começa com iproute. O roteamento estático começa com o comando iproute. E aí temos que dar a nossa rede remota de destino. No caso aqui, vamos pegar a primeira rede, 92.168.30.0. O 92.168.30.0 com ponto 0
com a sua respectiva máscara. Bom, aqui é barra 25. Barra 24 nós sabemos que é 255.255.255.0. A barra 25, pegamos o primeiro bit mais significativo do quarto octeto. Portanto, 255.255.255.192. E depois disso, nós temos que dar a informação do next hop. Como nós estamos no roteador IEC1, para que nós consigamos atingir essa rota, temos que chegar primeiro nesse roteador IEC2. E para eu chegar nesse roteador IEC2, eu tenho que entrar por essa porta SE0/1, que está identificada pelo IP 200.150.10.248.250. Então, vamos colocar o next hop, próximo pulo, 200.150.10.250. Pronto. Terminado o comando, Enter. Tá? Aqui ele deu uma inconsistência de máscara. Podemos ver aqui que a nossa máscara está 255.255.25. Portanto, vamos acertar isto aqui. Vamos colocar um 255 aqui. E aí, sim, corrigimos o nosso comando. Damos um Enter. Se ele não der nenhuma mensagem de erro aqui, é porque o comando está ok. E aí, vamos repetir para a nossa outra LAN aqui, 192.168.30.128. Então, vamos dar tantos comandos quantos necessários para que a gente possa alcançar todas as remotas desse roteador IEC1. Portanto, IP route, a rede agora é 192.168.30.128, a máscara é barra 25, portanto é a mesma. 255.255.255.192, e o next hop é o mesmo. Por quê? Porque eu tenho que atingir esse roteador IEC2 e para eu chegar nele eu vou entrar por essa mesma porta. Então, 200.150.10.250. Está aqui o nosso comando, então, do roteamento estático para o roteador IEC1. Ótimo. Como não temos mais nenhuma rede remota, então vamos colocar aqui um end. Acabamos os comandos e vamos dar um comando de write WR para a gente gravar essa configuração, não perdemos essa configuração. Bom, isso que nós fizemos no roteador IEC1, vamos fazer para o roteador IEC2. Então, nesse caso aqui, vamos dar um show run. Verificamos que nós temos aqui somente as interfaces devidamente configuradas com IP e máscara da rede e nada mais. Portanto, vamos aqui entrar no ambiente de configuração global e repetir o comando IP route. Agora, nesse caso, as redes remotas são essas. Então, vamos começar pela 32, 64, depois 96, ou em qualquer ordem, não importa. Então, podemos fazer aqui 192.168.10.64. A nossa rede aqui é barra 27. Então, só lembrando, barra 27, nós temos barra 24 com os 3 octetos, depois 25, 26, 27. Nós temos mais 3 bits do quarto octeto. 128, 64 e 32. Se a gente somar isso tudo, vai dar um total de 224. Portanto, a nossa máscara é 255.255.255.224. E o next hop agora, eu estando nesse roteador, para eu atingir essa rede 64, eu tenho que entrar por essa porta SE0/0, que está identificada por esse IP aqui. Então, aqui no caso, vamos dar o next hop, que é o 200.150.10.249. Então, está aqui o nosso comando da primeira rede. E vamos repetir esse comando para as demais redes.
No caso, eu poderia colocar aqui como next hope essa porta serial 0/0, daria no mesmo. Então, é indiferente. Então, vamos lá, IP route, agora a outra rede, 192.168.10.32. Então, veja que não preciso seguir uma ordem lógica, desde que eu coloque todas as redes remotas, isso que é importante. A máscara da rede 92.68.10.32 é 27, então, portanto, 255.255.254. E o next hope é o mesmo. Vamos dar um enter e vamos repetir para a terceira rede agora, que é a 96. Portanto, 192.68.10.96, a máscara barra 27 é a mesma, 255.255.224. E o next hope é o mesmo, 249. Muito bem. Terminada essa configuração, ótimo. Posso dar um end aqui e um WR para eu salvar essas configurações. Então agora eu posso testar o meu roteamento estático. Agora entre as redes remotas, vejam que eu obtenho sucesso na comunicação dos elementos. De tal maneira que se houver o comando agora, nesse roteador IRQ1, comando show IP route, eu vou obter inicialmente os códigos que a Cisco usa para determinar o tipo de roteamento, no caso aqui S estático, C é diretamente conectada, I de GRP, R de RIP e assim por diante. Então aqui nós temos as informações que essa rede 192.68.10 é uma subrede, tem 3 subredes, na verdade. A 32.64.92 está diretamente conectada através das suas interfaces respectivas. Essa rede 192.68.30.0/26 é uma subrede. E aqui nós temos as redes encontradas pelo roteamento estático, 192.68.30.0 e a 192.68.30.128. Bom, esses parâmetros entre colchetes são os parâmetros relativos aos protocolos de roteamento. Eles sempre virão entre colchetes e são dois parâmetros separados por uma barra. Então, o primeiro é a distância administrativa e o segundo é o custo. Distância administrativa do roteamento estático é sempre 1. E aqui é o custo, 0 no caso. E aqui nós temos então por onde é que essa subrede ela poderá ser alcançada. Então nós temos essas duas subredes encontradas pelo nosso roteamento estático. E temos então essa subrede que está diretamente conectada ao mesmo. Muito bem. E aqui, se eu repetir o comando, show IP route, vamos obter também as mesmas informações. As redes que estão com um S, com um caractere S antecedendo o identificador da rede, são as redes encontradas pelo nosso protocolo. Aqui, da mesma maneira, a nossa métrica e o custo, que são dois parâmetros numéricos quantitativos do nosso protocolo de roteamento estático, e essa rede foi alcançada via este IP, identificado, o IP que identifica a porta respectiva. E aqui as redes diretamente conectadas. Então, no caso, nós temos 1, 2, 3
redes diretamente conectadas, famílias e redes conectadas. Temos aqui as subredes de cada uma delas e as portas respectivas. Muito bem. No caso da rota padrão, nós poderíamos fazer o seguinte: a rota padrão serve para quê? Serve para, se qualquer pacote oriundo de qualquer uma dessas redes cair num desses roteadores, ou especificamente nesse roteador aqui, se ele se originar de uma outra rede, ele vai passar por esse roteador e, fatalmente, em algum momento, ele será encaminhado aqui para este roteador. E aí, nesse caso, o roteador, tendo configurado a rota padrão, ele irá abrir o cabeçalho e verificará. Se não tiver nenhuma rede de destino que esteja mapeado na sua tabela de roteamento, ele deverá encaminhar esse pacote para a rota padrão. E como fazer isso? Bom, então, para a rota padrão aqui, vamos entrar no ambiente de configuração global e vamos dar o comando iproute é uma rede da classe A, é a primeira rede classe A, e a gente se recorda que na definição das redes classe ABC foi dito que a rede 000 não seria uma rede normalmente utilizada, porque ela é privativa de uso para roteamento padrão. Então, nesse caso, nós temos aqui a primeira rede classe A, e para de qualquer rede, pacote oriundo de qualquer rede, sendo encaminhado para a porta ECE 0/0. Porta ECE 0/0. Então, qualquer pacote que não esteja identificado, não esteja com o seu endereço de destino mapeado pelos roteadores, esse roteador IEC, ou melhor, pelo roteador IEC2, o mesmo irá encaminhá-lo para a interface serial 0/0 e, nesse caso, cairá na rede 200.200.0 e, finalmente, chegará nesse roteador que, aqui no caso, representa a nossa internet. Bom, feito isso, Enter, End para encerrar os comandos e um WR para a gente gravar essa configuração. Muito bem. Agora, se nós virmos aqui nos roteadores e verificarmos a tabela de roteamento, podemos verificar então aqui que nós temos as redes específicas. Olha a nossa rota padrão aqui, identificada, as nossas redes com as respectivas máscaras e as nossas portas seriais, com o NAF específico aqui. E aqui a métrica e o custo. Se a gente fizer isso para esse roteador da IEC1, veremos então as mesmas informações. Ou seja, o processo de roteamento ele ocorre desde que os roteadores tenham o seu mapeamento de endereços e destinos devidamente examinados e consistentes. Muito bem. Bom, assim terminamos a nossa presente videoaula, né, a respeito da aplicação do roteamento estático. Espero que tenha aproveitado. Bons estudos. Até a próxima videoaula.